Amém, irmãos? Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro na carta em 1 João, capítulo de número 2, 14. Quero ler só a parte C do versículo. Que diz assim: jovens, eu lhes escrevi, porque vocês são fortes. Fala para aquele que está do seu lado assim, fala assim: porque você é forte. Vocês estão muito fracos, vai, fala de novo. Porque você é forte. E em vocês comeram hoje, irmãos? Vamos lá então, vamos lá, de novo. Porque vocês são fortes. E em vocês a palavra de Deus permanece. E vocês venceram o maligno. Aplaude ao Senhor. Glória a Deus. Irmãos, eu estava lendo um pouco sobre isso, e quando eu recebi o convite, eu falei: sério? E falar para jovem é falar de guerra. E falar para jovem é falar de batalha existenciais na alma. É falar de uma guerra a todo instante, a todo momento eles são bombardeados. Mas quando eu li essa parte C desse versículo, eu falei: nossa, eles já venceram. Eles já venceram. Eles são fortes. O Espírito Santo começou a ministrar o meu coração, porque nos versículos subsequentes vai falar, ó: não amem o mundo, nem o que no mundo há. Irmãos, aí em Lucas, no capítulo de número 15, nós vamos ver um jovem que estava na casa do seu pai, e na casa do pai ele tinha tudo. Ele tinha tudo na casa do seu pai. Não passava necessidade de nada. Mas veio o desejo de ele conhecer o mundo, Maurício. De conhecer as paixões do mundo. Ele chegou no pai dele e falou: pai, me dá a sua herança, me dá a minha herança. E o mais interessante, Maurício, que o pai dele não falou não. O pai dele não falou assim: não, eu não vou te dar nada. Você vai ficar comigo debaixo da minha tutela até quando eu achar que você deve sair. O pai dele foi e deu a herança para ele, Maurício. O que aconteceu? Ele foi conhecer as paixões desse mundo, com dinheiro no bolso. Foi para as baladas da vida. Foi conhecer as coisas que aparentemente são boas, temporariamente são boas, mas chega uma hora
que bate o desejo de voltar para a casa do Pai. Chega uma hora que muitas vezes o dinheiro acaba. Chega uma hora que as amizades começam a se afastar. Chega uma hora que você não é mais bem-vindo àquele hall de amizade. E isso chegou na vida daquele jovem. O dinheiro dele acabou, as amizades se afastaram, ele estava longe de casa, sem amigos, sem família, sem dinheiro, começou a passar necessidade. Sabe, jovens, é mais ou menos assim as paixões do mundo. Elas são atraentes quando você tem algo para oferecer. Mas vai chegar um momento que aquilo que você tem para oferecer já não vai ser mais prazeroso para você. Vai chegar um momento em que aquilo que você achava que era legal, que era da hora, aqueles amigos descolados, eles vão te abandonar na hora que você mais precisar. Mas eu conheço um amigo que ele não nos abandona nunca. Eu conheço um amigo que quando nós mais precisamos, ele estende as mãos. Sabe, aquele momento que você não consegue compartilhar nada com seu pai, que você não consegue compartilhar nada com a sua mãe, que você não consegue compartilhar nada com um amigo seu. Na hora que você deita a sua cabeça no travesseiro, você começa a falar, e você pensa que você está falando com o seu umbigo, ou falando sozinho. Sabe com quem que você está falando? É com esse amigo. E o nome dele é Jesus Cristo, e ele ouve tudo que você fala. Muitas vezes nós começamos a pensar alto, e quando nós começamos a pensar alto, ele está ouvindo os nossos pensamentos. E muitas vezes nós choramos e pensamos que ninguém está nos vendo, mas Ele está te vendo. Sabe por quê? Porque chegou um momento que esse jovem começou a trabalhar para começar a ter o seu próprio sustento, mas o trabalho dele não rendia tanto dinheiro assim. Ele começou a cuidar de porcos, e o desejo dele era se alimentar da comida dos porcos. Mas daí ele lembrou, Binho, poxa, eu estava na casa do meu pai. Nossa, na casa do meu pai eu tinha tudo. Na casa do meu pai, até os empregados dele come do bom e do melhor, e eu aqui passando necessidade. Foi quando ele sentiu no coração dele, ó, eu vou me levantar e vou voltar para a casa do meu pai. Jovens, eu tenho um desafio para você nessa noite, de viver uma vida acima da média. Porque esse texto que eu li, o texto base diz: jovens, vocês são fortes. E muitas vezes o diabo sopra mentiras aos seus ouvidos, falando que você não vai dar em nada, falando que você é fraco, que você não vai conseguir conquistar os sonhos ou os projetos que você tem. Muitas vezes, até às vezes, pessoas da sua própria casa é usada para colocar você para baixo, mas hoje Deus me trouxe aqui para falar para você que você é um projeto de Deus. E se você é um projeto de Deus, Ele tem algo sobrenatural e maravilhoso para a sua vida. E viver acima da média, me vem à memória um outro jovem, em um contexto completamente diferente, no livro de 1 Samuel 16,
um jovem obediente ao seu pai, que cuidava das ovelhas de seu pai. Vocês conhecem a história? Davi era um jovem também, mas ele era um jovem diferenciado. Ele era um jovem forte, porque no versículo 16, no capítulo 16 do primeiro livro de Samuel, no versículo 12, ele é escolhido. Ele é escolhido para ser rei de Israel. Deus envia o profeta na casa dele, mas ele não estava lá. Quem estava lá era só os irmãos dele. E o pai dele não o chamou para participar do momento mais importante. Sabe onde ele estava? Cuidando das ovelhas do pai dele. Sabe o que eu aprendo aqui? Que quando eu sou obediente, mesmo eu estando ausente, quando eu sou obediente, mesmo quando eu estou ausente, Deus faz com que eu fique presente. Eu vou falar mais uma vez para você entender. Quando eu sou obediente, mesmo eu estando ausente, Deus me faz presente. Sabe o que aconteceu? Mandaram chamar Davi. E Davi vem até a casa de seu pai. E ele é ungido rei naquele dia. E passa alguns anos, dias, não sei. O povo vai para a batalha. O povo vai para a guerra. E o que acontece? Um gigante, Golias, ele começa a afrontar o exército de Deus. Aqueles homens, tudo diante da batalha ali. E nenhum dos soldados tiveram a coragem de enfrentar o gigante Golias. Porque todas as tardes o gigante desafiava o exército. Se vier um do seu exército, do exército de Saul, para guerrear contra mim e me vencer, nós serviremos a vocês. Mas se eu vencer, vocês servirão a mim. E durante 40 dias, ninguém teve coragem de enfrentar o gigante. Aí um belo de um dia, o pai de Davi, ele fala: Davi, vai lá ver como que estão os seus irmãos na batalha. Leva esses queijos, leva esses alimentos lá para eles e vê se eles estão bem. Sabe o que aconteceu? Davi foi, deixou as ovelhas que ele cuidava com outro pastor e foi até onde estava tendo aquela batalha. E chegando lá, ele chega bem na hora que o gigante estava desafiando o povo. E o que aconteceu? Davi ouve e fica indignado, porque ninguém se prontificou a guerrear. E Davi sabia quem ele era. Davi conhecia Deus, o Deus vivo. E durante 40 dias ninguém se dispôs a guerrear. E Davi naquele dia, ele venceu um dos gigantes que muitas vezes eu e você temos. O gigante do medo. O inimigo, ele coloca gigantes na nossa frente. Às vezes um gigante
que Ele tem colocado na vida de muitas pessoas é o gigante do medo, para tentar paralisar, para não deixar você avançar, você ir além. Jovem, o que tem te impedido de servir a Deus? Meu irmão, minha irmã, o que tem impedido de você ir além? A nossa vida é uma vida que foi projetada para vivermos o melhor de Deus aqui na terra. E quando nós temos esse entendimento, assim como Davi, porque Davi pega e fala assim: não me leve, eu vou lutar contra esse gigante. Quando Davi fala isso, levam ele até Saul, e ele fala para Saul: ó Davi, ó Saul, eu vou lutar contra esse incircunciso. E Saul fala assim: não, você é muito jovem ainda, você não tem experiência nenhuma com batalha, com guerra. Ele fala: ah, você não sabe de nada, ah, você não conhece as minhas guerras, você não conhece as minhas lutas, porque quando eu estava cuidando das ovelhas do meu pai, lá no pasto, sabe, vinha um leão, vinha um urso, e eu ia lá, arrebatava as ovelhas que eles tentou comer, pegava na juba deles e arrancava. Todas as vezes que havia alguma ameaça contra as ovelhas do meu pai, eu ia e defendia eles lá. E muitas vezes nós somos covardes, irmãos, e não queremos avançar em fé para vencer os nossos gigantes. Qual é o gigante que você tem vivido? Qual é o gigante que tem te paralisado? Qual é o gigante que tem impedido de você avançar, jovem? Jovem, eu te escolhi. Deus está falando para você nessa noite: eu te escolhi. E você não é qualquer um, não. Você é forte. Você é forte, jovem. E essa força faz com que você caminhe, faz com que você avance, faz com que você consiga vencer os pecados que têm aflorado a sua carne, os pecados que vêm a rodear a sua vida, a sua mente, para te afastar de Deus, para fazer com que você não continue na presença dEle. E quando Davi fala aquilo para Saul, Saul fala: tá bom então, toma aqui as minhas armaduras. Davi vai e veste as armaduras, mas aquelas armaduras não eram de Davi, porque Davi, ele não venceu as batalhas dele com aquelas armaduras. As armaduras que Davi tinha eram a armadura da fé, as armaduras da confiança em Deus, porque era Deus que vencia as batalhas para Davi. Jovens, sabe quem vai vencer as suas batalhas? Sabe, Raíssa, quem que vai vencer as suas batalhas? É Deus. Você vai conseguir vencer as batalhas que você tem vivenciado quando você realmente fala: Deus, eu com as minhas próprias forças eu não consigo, mas o seu poder se aperfeiçoa nas minhas fraquezas. É aí que você vai vencer as batalhas que tem tentado contra a sua vida. E foi isso que aconteceu. Davi, ele tira a couraça, as armaduras que Saul tinha emprestado para ele. Ele vai lá, pega uma sacolinha, um emborná. Os mais velhos vai saber o que é. Vai lá, pega 5 pedrinhas e coloca naquela funda e vai. E vai. E vai.
e vai e avança em direção ao gigante. Hoje Deus está falando para mim e para você: avançar, avançar. As muralhas, as barreiras, os gigantes, tudo que tem impedido de nós avançarmos, Ele está falando para mim e para você: avance, continue. Está difícil? Continue. Parece que você não vai conseguir? Avance, continue. E eu começo a ver Davi correndo em direção ao gigante, e o gigante olha para ele e fala assim: mas quem que é esse? Esse menino? E Davi fala: você vem a mim com lança, com armadura, mas eu vou a você no nome do Deus vivo. Jovens, eu vos escolhi porque sois fortes. E é isso que eu e você precisamos entender nessa noite: que Deus tem algo sobrenatural para vocês, que Deus tem algo extraordinário para vocês viverem na presença dEle, e que através de você vidas serão mudadas, jovens. Através de vocês coisas extraordinárias acontecerão. Através de vocês muitas famílias serão restauradas, muitas pessoas serão tiradas das drogas, do álcool. Mas sabe o que tem que acontecer comigo e com você nessa noite? É entender. Porque quando Davi ele é escolhido, quando o profeta Samuel pega e unge ele, sabe o que acontece com ele? O Espírito de Deus se apodera dele. Então, jovem, você que nessa noite está aqui e serve ao Senhor e quer viver o extraordinário do Senhor, esta é uma noite de o Espírito de Deus se apoderar de você, para você viver milagres, para você viver conquistas, para você ir além. Porque a partir daquele momento que ele foi apoderado pelo Espírito de Deus, a vida dele mudou. E é assim comigo e com você. A partir do momento que o Espírito de Deus se apoderar de nós, nós vamos romper todas as barreiras e vamos viver o sobrenatural de Deus. O filho pródigo, ele quis sair da casa do pai, ele quis conhecer o mundo, mas ele viu que aquilo que ele fez não foi a melhor opção. O mundo, jovem, é atraente aos olhos, mas ele destrói a alma. O pecado aparentemente é gostoso, mas ele faz com que eu e você perdemos a comunhão com Deus. Quando aquele menino entendeu isso, ele falou: levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Jovens, Deus tem uma história linda para escrever na vida de vocês. Mas para que isso aconteça, eu quero que você permaneça na casa do Pai, permaneça na presença dEle, seja obediente à palavra dEle, porque sendo assim, nós conseguiremos vencer os gigantes que têm tentado nos derrubar, que têm tentado nos colocar para baixo. Mas nessa noite, nós vamos ser empoderados aqui, amém?
O poder de Deus vai invadir as nossas vidas nessa noite aqui, porque com Ele nós somos mais do que vencedores. Com Ele nós vamos romper as barreiras, nós vamos saltar muralhas, nós vamos vencer o impossível, porque em 1 Coríntios 2:9 diz: o que os olhos não viram e o ouvido não ouviu, aquilo que ainda não subiu ao coração do homem, são essas coisas que Ele tem preparado para aqueles que o amam. Se você ama Deus, você vai viver coisas extraordinárias. Se você ama Deus, você vai viver o que nunca ninguém jamais imaginou de você. Através de você, Deus vai levantar um exército. Assim como que Deus fez com Davi, fez ele liderar um exército. Eu profetizo que vocês, jovens, vão liderar exércitos para o reino de Deus. Eu profetizo que vocês vão ser líderes de 1000, que vocês vão abrir as suas células, que vocês vão avançar, que vocês vão ganhar vidas para o reino, que através da vida de vocês milagres acontecerão, que através da vida de vocês pessoas serão curadas, vidas serão restauradas. Sabe por quê? Porque vocês são fortes e vocês já venceram o maligno. Se coloque de pé nessa noite.